E olha, o governo federal prorrogou os prazos dos acordos de redução de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho. Quem vai falar sobre esse assunto agora aqui comigo, a gente está trazendo aqui para o nosso programa, o advogado trabalhista, Dr. Geraldo Carvalho, que está comigo nesse exato momento, para tirar todas as nossas dúvidas em relação a isso. Dr. Geraldo, primeiro, boa tarde, um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, para a gente dirimir essas dúvidas, inclusive, dos trabalhadores. Havia os 90 dias e agora, doutor Geraldo, vão mais 30 dias ou ficou, então, inclusive, acertado com essa medida provisória para até o final de dezembro? Boa tarde. Boa tarde, Wilson Júnior. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Fique Alerta. Bem, esclarecendo essa situação, a MP 936, ela quando veio, ela trazia a possibilidade de suspensão de contratos por até 60 dias e de interrupção, de redução de salários de jornadas de trabalho por até 90 dias, com um total, somando redução e suspensão de até 90 dias, certo? Bem, veio posteriormente, já na semana passada, a conversão em lei dessa medida provisória, que foi a Lei 14.020. E nessa Lei 14.020, ela não fez a prorrogação dos prazos, no entanto, ela autorizou que o Poder Executivo, ou seja, o governo federal, por ato unilateral, mais especificamente um decreto, ele pudesse fazer a prorrogação desses prazos iniciais de suspensão ou de redução de jornada por quantas vezes necessário ele entenda, desde que no decorrer ainda da situação de calamidade pública decorrente da pandemia, que atualmente está prevista até o dia 31 de dezembro de 2020. O governo federal, no entanto, fez o primeiro decreto, mas não prorrogando até 31 de dezembro de 2020, porque ele vai poder fazer isso, inclusive em decretos sucessivos. Aumentou tanto, não foi o suficiente, prorrogou por mais tanto. E ele fez agora nesse primeiro decreto, o decreto número 14.000. O que foi que ele fez? Ele fez o seguinte, ele disse que a suspensão de contrato de trabalho poderá ser prorrogada por mais 60 dias. Não disse que essa suspensão do contrato de trabalho poderá ser prorrogada até o final do ano, não. Ele acresceu 60 dias para a suspensão, que é aquela hipótese na qual o empregado fica em casa e não trabalha e recebe uma substituição salarial na base do seguro-desemprego, certo? E a redução, que é a hipótese da qual ele pode reduzir o salário e a jornada na mesma proporção, trabalha só 4 horas por dia e recebe metade do salário, e que, nesse caso, a complementação vai pela mesma proporção em cima do seguro-desemprego que ele teria direito, que é o benefício emergencial. Ele autorizou este decreto que seja prorrogado por mais 30 dias. E no artigo 5º ele deixa claro que essa prorrogação que ele traz, apesar de ser 60 dias de suspensão a mais de contrato de trabalho e mais 30 dias de redução, eles devem observar no total, ou seja, desde a primeira suspensão, desde a primeira redução de contrato de trabalho, ainda quando da MP 936, ele deve observar o limite máximo de 120 dias. Ou seja, ele prorrogou os prazos isolados, o prazo de suspensão de contrato de trabalho era até 60 dias, pode mais 60. O prazo de redução de jornada de salário era de até 90 dias, pode mais 30 dias. Certo? Só que ele traz uma diferença que antigamente precisava ser de 30 em 30. E ele traz como diferença a possibilidade dessa redução ou dessa suspensão, especialmente a suspensão, ser realizada em prazos de 10 dias. Por exemplo, o empregador, a empresa, poderá fazer tal qual está fazendo o governo federal. Ele vai suspender 10 dias, observar como está a atividade, suspende mais 10 dias, observar como está a atividade, suspende mais 20, percebe? Assim como o governo federal pode ser que entenda que esse período não foi o suficiente, prorrogue mais 60, mais 30, desde que esteja no período da pandemia. Você compreende?
Perfeito, excelente aí a sua narrativa, extremamente didática para que o trabalhador entenda como é que tudo funciona. Ele deu essa flexibilização, inclusive, para que os empresários possam entender e seguir, inclusive, esse ritmo que nós estamos chegando, porque de repente a vacina pode ser agora, pode ser daqui a pouco e tal, então até o 31 seria um prazo extenso e teria que ser seguido porque é lei. No caso agora deixou então um poder para que o governo federal possa decretar, inclusive, através do governo federal, então esses prazos menores, inclusive, para esses momentos que nós estamos vivendo. Doutor Geraldo, quero agradecer mais uma vez a sua participação, parabéns pela explicação aqui com o nosso programa e está sempre aqui à sua disposição. Boa tarde. Muito obrigado, Wilson. Eu fico à disposição também. Um abraço. Um abraço, grande sucesso, amigo. Muito bem. Tá aí o doutor Geraldo trazendo as informações, ele que é advogado trabalhista, especialista, trazendo explicações importantes nesse momento que o governo prorroga, inclusive a medida que reduz o salário de jornada de trabalho e também a suspensão de contratos, tá? Como prestação de serviço aqui para vocês no nosso Fenômeno Fique Alerta, tá bom? Muito bem.